nós somos participantes dessas bem-aventuranças do Senhor. Sabe, Deus, Ele tem essa bem-aventurança para cada um de nós que deseja andar nos seus caminhos, andar de acordo com a sua palavra. Quando nós andamos de acordo com a palavra de Deus, nós recebemos de Deus essas bem-aventuranças. Mas esse mesmo Deus que traz essa bem-aventurança, Ele é o mesmo Deus lá do verso 176, que traz também a repreensão, que quando diz assim: andei vagando como ovelha perdida, vem em busca do teu servo, pois eu não me esqueci dos teus mandamentos. Olha só o extremo dessa palavra. O salmista, ele tem, em um momento, ele reconhece o Deus da bem-aventurança, mas no momento seguinte, ele olha e ele vê o Deus da repreensão. Ele entende isso, ele sabe disso, e eu quero que você pense isso comigo, sabe? Andei vagando como ovelha perdida, vem em busca do teu servo, porque eu não me esqueci dos teus mandamentos. Bem-aventurados, sabe? Bem-aventurado não é só aquele que recebe de Deus as bênçãos, que recebe de Deus, os favores, que recebe de Deus, tudo aquilo que Deus tem para nos dar. Não, eu diria que o mais bem-aventurado é aquele homem e aquela mulher que tem a consciência da sua própria existência e da sua absoluta fragilidade. Esse é o bem-aventurado. É quando você olha para dentro de si e você percebe que você é frágil, que você é fraco, você não é forte, você não consegue enfrentar a vida sozinho, com as suas próprias forças, e você precisa de alguém que esteja acima de você, com as mãos estendidas sobre a tua vida, para te abençoar, para te guardar, para te sustentar, para que você possa dizer: eu sou uma pessoa bem-aventurada. Eu sou uma pessoa bem-aventurada. E isso é o que o salmista está dizendo. Esse mesmo salmista, que diante dele, ali no início daquele salmo, no Salmo 119, no verso 105, olha o que ele vai falar: Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha a fragilidade, ele demonstrando assim, todo o conhecimento, toda a fragilidade dele é reconhecimento pelo poder de Deus, pelo favor de Deus. Quando ele diz: ó Senhor, sem o Senhor eu não sou nada, sem o Senhor eu não chego a lugar algum, porque só o Senhor é lâmpada para os meus pés e a luz para os meus caminhos. Sem o Senhor eu ando em trevas. O homem sem o Senhor, o homem sem Deus, é um homem que anda em trevas, é um homem que anda perdido, que não tem como chegar a lugar algum. E é isso que ele fala. E esse mesmo salmista, ele diz assim: escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Nós precisamos entender isso. Está lá, Salmo 119, verso 11, fala. Então que nós temos que entender isso. A palavra de Deus, Ele nos deu a palavra não apenas para nós ouvirmos a palavra, mas para nós praticarmos essa palavra, porque essa palavra é que vai moldar o nosso caráter de acordo com a vontade de Deus. Porque enquanto nós estamos fora da palavra, afastados da palavra, ou apenas somos ouvintes e não praticantes, essa palavra não muda o nosso caráter. O caráter do homem, ele é moldado pelo poder da palavra de Deus. E esse mesmo salmista que falou tudo isso de Deus, é o mesmo salmista que quando se olha na luz do espelho da palavra, ele diz: ando errante, como ovelha perdida, ou como ovelha desgarrada. Sabe, o pior de todas as criaturas, a pior de todas as criaturas, que essa eu fujo dela, e eu quero falar isso diante da palavra de Deus, diante da Bíblia. A pior criatura para mim é aquela pessoa que não consegue enxergar a sua real situação. É aquela pessoa que se recusa a consertar os seus caminhos. É aquela pessoa que se recusa a dar um passo diante de Deus
e se dobrar diante dele. É aquela pessoa que para ela é autossuficiente, aquela pessoa que ela diz que eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, por mim eu consigo tudo. Não, essa pessoa, eu tenho medo dessa pessoa, eu morro de medo de uma pessoa. Essa palavra, sabe, a gente poderia até esperar de alguém que não fosse crente, uma pessoa que não fosse temente, a pessoa que não andasse, que não conhecesse, que não soubesse de nada da palavra de Deus. Mas essa palavra, ela vem de um salmista, lá no Salmo 119, e é como um olhar introspectivo, é quando nós olhamos para dentro de nós. Esse salmo, quando você lê esse salmo, você medita nesse salmo, você rascunha esse salmo, né, e você percebe que você, é como se você estivesse olhando para dentro de você. Você consegue ver a beleza de um Deus que é bem-aventurado, mas também a beleza de um Deus que sabe te corrigir e que quer te corrigir. Ele quer fazer você caminhar dentro da palavra de Deus, ando errante como uma ovelha desgarrada. Eu preciso perguntar nessa noite, tanto para mim quanto para você, mas por favor não me respondam, mas como você se enxerga? Como você tem se visto nessa noite? O salmista aqui, esse salmo não se tem muita certeza, né, o autor, sobre a autoria dele, mas alguns estudiosos dizem que foi Davi, né, no início da sua caminhada, Davi ainda quando jovem, né, eu não sei se, então, para não cometer nenhum erro, eu prefiro manter o salmista e não usar o nome Davi. Mas como nós nos enxergamos nessa vida? De que maneira nós nos enxergamos? Sabe, o profeta Isaías, ele conta, né, para nós uma história do rei Ezequias. Um dia, Deus manda Isaías ir à casa do rei Ezequias, e chega lá, e dá um recado a ele: Ezequias, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai viver, você vai morrer. E aí Ezequias, ele ouve essa palavra, e no instante em que ele ouve essa palavra, né, essa ordem de Deus, que essa não foi uma palavra, né, de exortação, mas um aviso de Deus: olha, Ezequias, bota a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Ezequias, ele estava passando por um período de enfermidade, uma enfermidade severa, uma enfermidade muito ruim, uma enfermidade que o traria à morte, que o levaria à morte, né? Mas esse mesmo homem, quando ele recebe essa palavra de Deus, ele diz, né, ele vira para o lado, e ele vai e responde a Deus, né, em uma oração que ele faz, e ele começa a chorar diante dessa palavra que Deus traz. Ele começa então ali a questionar a Deus: Senhor, eu andei de coração reto diante de Ti, né? Olha, quer ver? Isaías 38:3, e disse, olha o que Ezequias diz, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de Ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos Teus olhos. E chorou muitíssimo. Imediatamente após essa oração, né, Deus, ele pede que Isaías volte lá